toda de pé, se você puder. Eu gostaria que você ficasse em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Eu quero te convidar para você abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo de número 15. E nós vamos ler a santa palavra do Senhor, noite aonde ela nos desafia a ouvirmos. Até o momento Deus continua falando conosco através das orações, através dos louvores, através dos dízimos, e agora nós vamos ouvi-lo continuamente, a sua voz, falando conosco através da sua palavra. O Senhor fala conosco através dos louvores, através da oração, através das ofertas, e agora através da sua palavra. Evangelho de João, capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do verso de número 1, nós vamos ler alguns versos que diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Quem? Vamos lá, gente, vocês é crente, bom de Bíblia, não fura uma, faz devocional de manhã, seja segunda, seja no feriado, sábado ou no domingo, você está fazendo devocional, você lê a Bíblia, todos os dias você lê a Bíblia. Eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira? Boa, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele quem? O agricultor, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra. Diga assim: eu estou limpo pela palavra, porque eu pratico a disciplina da leitura da palavra. Vós estáis limpo pela palavra. Olha que interessante, que vos tenho falado. Verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira. Vamos repetir, quem é a videira? Oh glória, vocês estão bom de Bíblia. Assim, olha só, vós sois os ramos. Tem ramo aqui hoje à noite ou não? Oh meu irmão, não me assusta não, tem ramo aqui hoje à noite ou não? Aleluia, glória a Deus, mas sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. E aí ele vai dizer: a semelhança do ramo, e secará, e apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, a palavra de quem? A palavra de quem? De Jesus, a palavra da videira, permanecer em vós, pedireis o que quiserdes, e vos serás feito. E nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Verso de número 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no amor permaneço. Tenho-vos dito isso para estas coisas, para que vocês tenham alegria, e a minha alegria esteja em vós, e a minha alegria seja completo em vocês. Pai, nós te louvamos porque acabamos de ler a tua palavra. Abra-nos, Senhor, os ouvidos do entendimento, e abra a esse seu servo, Senhor, a palavra, a chave da palavra, a porta da palavra, para que possamos, Pai, compartilhar aquilo que o Senhor já tem nos ministrado na manhã deste domingo, e o Senhor continuará falando conosco, com a tua igreja, com a tua noiva, com a família Oitava. No nome de Jesus oramos, e no nome de Jesus te agradecemos. Será que você pode aplaudir o Senhor pela palavra que foi lida? A palavra é Ele, toda a honra e toda a glória a Ele, aleluia.
Tome o seu lugar, tome o seu assento. Hoje pela manhã, a pastora Lucilvânia, a reverenda Lucilvânia, ministrou essa mesma palavra. E eu quero, incumbido e desafiado, a trazer essa palavra ao seu coração. O nosso pastor Sandro, reverendo dessa casa, pastor dessa casa, desta igreja, ele tem nos ensinado algo muito interessante, que você que está aqui, que você talvez não tenha se atentado, a família oitava, ela é praticamente, ela é a mesma igreja, mas ela é dividida em 3 igrejas. Por quê? Porque na quarta-feira é uma igreja que vem aqui. Quem vem aos cultos de quarta-feira? Deixa eu ver, quem tem entendido? Olha, são poucas mãos levantadas, são poucas. E quem já veio no culto de domingo de manhã? Deixa eu ver. Dali. De manhã tinha um número parecido com esse aqui, ó. Não era diferente disso. Então nós temos 3 igrejas. Mas nós precisamos falar a mesma língua. Nós precisamos compartilhar o mesmo alimento. Então é necessário que, seja de manhã, seja à noite, a palavra que nos conduz, que nos gera, ela seja a mesma ministrada. E hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre a nossa espiritualidade. Como está a nossa espiritualidade? Como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa saúde espiritual? Estamos ao passo de 11 semanas para o término deste ano de 2024. E vai terminar o ano, nós vamos fazer muitas promessas, nós vamos fazer muito juramento, nós vamos prometer, Deus no fundo, a gente vai prometer que depois que passar a comilança, nós vamos entrar no regime, nós vamos fazer um bocado de coisa, e aí termina um ciclo, começa o ciclo, e as coisas elas meio que ficam parecidas, não muda quase nada, mas o importante, o fundamental, que nós precisamos reavaliar, é a nossa vida espiritual com Deus. E hoje, como foi dito de manhã, nós vamos nos atentar para quando menos é mais. Quando menos é mais. Você já viu aquela história que mais é menos e menos é mais? É mais ou menos isso. E é fazendo essa reflexão, olhando para dentro da nossa vida, hoje à noite, como foi de manhã, nós vamos olhar aquilo que construímos, que temos construído, de relacionamento com Deus. Entende que nós não estamos falando de religiosidade, nós não vamos falar sobre cumprimentos de escala, nós não vamos falar de vir à igreja por vir. Você já reparou, eu olho para cá, eu sei, eu já tenho alguns rostinhos, que eu sei, eu falo, se eu olhar lá, eu sei que fulano está lá, se eu olhar ali, eu sei que fulano está ali, se eu olhar aqui, eu sei que fulano está aqui, se eu olhar, de manhã é a mesma coisa, de quarta-feira é a mesma coisa, por isso que eu digo, tem 3 igrejas, e às vezes é fácil você colocar dentro da cabeça, porque você consegue olhar, opa, hoje era quarta, o irmão vinha, e hoje ele não vem, aconteceu alguma coisa, a gente vai mandar mensagem, a gente vai ligar, a gente vai mandar um e-mail, vai mandar um telegrama, não manda mais telegrama, né, mas ela vai fazer alguma coisa, para saber o que acontece. O fato é que é exatamente isso, não é uma religiosidade, mas é uma espiritualidade. E no livro de Provérbios, capítulo de número 15, e o verso, capítulo de número 15 não, né, de número 15, verso de número 17, vai dizer assim, é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Sabe o que é interessante? Quando eu reavalio a minha espiritualidade com Deus, eu consigo organizar exatamente isso. É melhor eu ter o pouco e ter paz com Deus, do que eu ter muito e sentado na mesa com pessoas que não olham no olho do outro, não conseguem ter paz, não tem comunhão. Aliás, hoje em dia é difícil você sentar na mesa e o celular não está na mão de um de nós. Em casa a gente se policia muito, não é pego pesado, né, amor? Mas não é pego pesado mesmo. Por quê? Porque é um momento de compartilhamento. Mas muitas pessoas vão ter como escape, como desculpa. Por quê? Porque ao invés de olhar para uma mesa farta e ser grata, e ter alegria, e ter paz, e ter comunhão, é um ambiente de guerra. Então você entende que às vezes menos é mais? Por quê? Porque eu tenho pouco, talvez, do que eu gostaria de ter, mas eu tenho a presença da paz, eu tenho a alegria com aqueles que estão sentados comigo, eu tenho a comunhão com aqueles que compartilham do alimento comigo, e eu tenho, mais do que tudo, a presença de Deus na minha vida.
é momento de reavaliarmos a nossa espiritualidade. Ela é muito parecida com isso. E eu gosto de quando eu lembro esse texto, porque eu vou para Provérbios 30, a partir do verso de número 7, quando o rei Agur, ele vai trazer uma coisa notável. Eu só vou pedir para você me ajudar numa coisa, que o pessoal da mídia, se me mandar um pouquinho mais de retorno. Porque, irmão, eu vou falar uma coisa para você de verdade. E os pastores também. Eu não consigo vir num culto e não dar glória a Deus, não dar aleluia. Eu não consigo ficar aqui. De manhã, irmã, foi um chororô. Eu acho que quando a pastora Silvânia fez o convite, irmã, eu já era o primeiro a estar aqui. Eu vim correndo para o altar. Eu não sei, de verdade. Cultuar para mim, irmão, não é receber. Cultuar para mim é entregar a Deus. Então eu estou com a voz um pouco baga. Fala, então eu vou pedir um pouquinho mais de retorno para você me ajudar aqui. Subir um pouquinho mais de retorno, que você me ajude muito. Glória a Deus, está maravilhoso, ótimo, show de bola. Obrigado, meninos da mídia, vocês são bênçãos. E é interessante que, voltando ao assunto, quando eu me lembro de que o texto vai dizer que é melhor o prato de salada, a mesa cheia da salada com pouca coisa, do que o boi gordo na mesa e estar servido de ódio, eu vou me lembrar do rei Agur. O rei Agur, lá no livro de Provérbios, de número 30, a partir do verso 7, ele vai fazer uma oração sensacional, e ele vai dizer: Senhor, que eu não seja demasiadamente rico, para que eu não me esqueça de Ti, e diga que eu estou farto por causa daquilo que eu sou, daquilo que eu represento, daquilo que eu posso, do poder que eu tenho, do poder e da influência que eu tenho sobre as coisas, sobre as pessoas, mas que eu também não seja demasiadamente pobre, para que eu não venha profanar o seu nome. Menos é mais. Será que você pode olhar para alguém do seu lado e dizer: menos? Olha aí, irmão, dá uma olhada aí, menos é mais. Reavaliar a nossa espiritualidade é olhar para aquilo que construímos no decorrer desse ano, e olhando para as 11 semanas que faltam, e entender que em todas elas o Senhor não me deixou faltar nada para mim, e eu sou alguém que eu tenho contentamento com aquilo que o Senhor tem me dado, com aquilo que o Senhor tem permitido nós chegarmos até nós. Por isso que a gente vai aprender e vai entender algo sensacional. Eclesiastes 7 vai dizer assim: o fim das coisas é melhor do que o início. Melhor é o paciente que o orgulhoso. Ei, não é como que eu estou começando. Não é como que eu comecei. Às vezes eu posso ter começado devagar no passo da tartaruga. Esse dia eu vi um meme muito interessante. Eu mandei até para a Michele. Dois idosos, seu Luiz, tudo bem com o senhor? Mandanise, um beijo para vocês. 2 idosinhos, e eu já estou nessa fase, irmão. Não pensa não, eu estou na fase do com dor, estou aí tudo. Antes de subir aqui, eu tinha que tomar um negócio dele para segurar a dor. Aí vai vendo, eu vi um negócio assim, pastor Silvânia, um idosinho e a idosinha, e eles puxando, segurando uma tartaruga. Aí a senhorinha dizia assim para ele: amor, não deixa ela te puxar não, segura ela, se ela arrancar com você, segura. Olha o nível das coisas. Por isso que o texto vai dizer: o fim das coisas é melhor. Talvez se começou o ano, foi devagar, para uns foi mais rápido, mas para você, mas o fato é como você vai terminar. É como você vai chegar até o final. A sua e a minha espiritualidade, a nossa avaliação, ela precisa ser entendida e compreensível, que não é quanto eu já tenho, não é quanto eu consegui conquistar, mas é quanto eu preciso ter, ou quanto eu preciso controlar, para que ao invés de eu ter uma vida carregada, pesada, eu possa avaliar que melhor do que ter peso sobre mim, eu tenho a paz de Cristo sobre a minha vida. Porque não é o fato do que eu tenho, não é o fato do que eu possuo, não é o quanto eu posso ter, é quanto que o eu tenho não me permite e não me deixe eu ser alguém que não tem paz. Você já reparou que quanto mais você tem, mais você está preocupado com aquilo que é seu e está na mão do outro? Você não tem paz. Você não consegue ter segurança, porque afinal de contas, quanto mais eu tenho, eu preciso de pessoas para me ajudar, para administrar. O posse é meu, o bem é meu, mas o controle, o cuidado não é meu. Eu não estou todo o tempo na minha empresa, eu não estou o tempo inteiro no ministério, eu não estou. Então às vezes é pouco, mas eu consigo ter paz.
eu consigo ter segurança. E é essas coisas que a gente precisa avaliar a nossa espiritualidade com Deus. Nem tudo que é bom para mim. Por quê? Porque muitas pessoas, elas possuem, elas têm, é bom para ela. Mas você já reparou? Que às vezes quando você olha, a olheira está assim, ó, enorme, preocupada. Ei, meu irmão, não é o quanto eu posso ter, é o quanto que eu tenho, que eu posso viver em paz diante daquele que é dono de tudo. Aleluia. Rick Warren vai dizer algo sensacional. E de manhã, quando a pastora Silvânia falava, irmão, eu converso sobre a Bíblia, nós estávamos conversando disso, que revelação. Olha que coisa curiosa, a autoestima e patrimônio não são sinônimos. Por quê? Porque é o que eu acabei de falar. Quanto mais eu tenho, eu mais preciso de pessoas para cuidar. Porque o ser humano, eu e você, muitas das vezes, principalmente nas atuais circunstâncias, nós nos relacionamos, a nossa autoestima, por aquilo que eu tenho. Se eu tenho um Rolex, eu tenho status. Se eu tenho um carro bonito, que esses dias o pastor, olha que coisa maravilhosa, o pastor Fábio e o pastor Luiz Silvânia foram andar nos carrão chiques esses dias aí, no apartamento, e eles nem eram os donos. E eu falei, mas você quer saber mais? Melhor, eles não eram donos, eles não precisavam se preocupar em pagar o IPVA daquele negócio, porque só o IPVA daquele. Mas o fato é que aquele que é dono nos permite ter acesso às coisas, e entendemos que é melhor eu não associar minha autoestima pelo patrimônio que eu possa ter. Porque quanto mais patrimônio eu posso ter, quanto mais coisas eu possa ter, eu preciso entender que eu tenho pessoas para me ajudar, para cuidar, processos para tomar, processos para enfrentar, pessoas insatisfeitas, pessoas que vão dizer eu não vou produzir. Então não é a autoestima por aquilo que eu possuo, pela chave do carro que eu tenho, pela conta que eu tenho. Porque tem pessoas que quando sabem aquilo que você tem na conta, irmão, cresce o olho desse tamanho. E aí você não tem paz, você não sabe aquilo que você faz. Então o Rick Warren, na hora que ele fala sobre isso, isso é sensacional para a nossa vida. E a gente precisa tirar algumas coisas, porque quando a gente olha para a posse de algumas pessoas, meu irmão, você já tentou perguntar para aquela pessoa se de verdade ela é feliz? Se de verdade ela dorme em paz? Se de verdade ela consegue controlar a vida dela, sair, viajar com a família, sem de vez em quando estar olhando na câmera para saber se está tudo bem na empresa, sem só olhar de vez em quando, abrir o áudio da câmera para ouvir o que as pessoas estão falando a respeito dela, meu irmão, não tem paz alguma. Por isso que ele vai dizer, a nossa autoestima não pode estar ligado à casa que eu moro, aquilo que eu tenho, aquilo que eu uso, aquilo que eu dirijo. Não é isso, muito pelo contrário. É curioso que ao caminhar nesse ciclo de términos de 11 semanas, que falta para encerrar, a gente precisa entender que tem coisas pesadas demais em cima de nós, sobrecarregadas por aquilo que o mundo impõe, dizendo, para você ser alguém, para você ter respeito, para você ser alguém considerado ou considerada, você precisa possuir isso, ter acesso a isso, fazer isso, controlar isso, comprar isso. O mundo dita as modas, e aí a gente fica assim, se eu não caminhar, eu estou fora. Meu irmão, pelo contrário, isso são jugos pesados dentro da nossa vida, isso são jugos pesados para nós, e é por isso que vão passando, vão terminando, pessoas desistem do ministério, pessoas desistem dos seus casamentos, pessoas desistem do relacionamento com Deus, e é noite de reavaliarmos aquilo que de fato é primordial, para que eu e você não sejamos pessoas atrasadas, que fiquem para trás, e quando a trombeta soar, nós não consigamos decifrar e escutar o som da trombeta, e o nome nosso a ser chamado, porque tem muitas pessoas que estão olhando, suas posições estão pesadas, estão paradas, estão estagnadas, e não conseguem progredir. Por quê? Porque perderam um timing, perderam o espaço de simplificar a sua vida. Às vezes a gente precisa simplificar. Você já reparou que às vezes a nossa vida é complicada demais porque nós complicamos? É nós que complicamos. Há um ditado maravilhoso que diz assim, se puder simplificar, simplifica. Se puder descomplicar, descomplica. Mas o fato é que a gente está acostumado
a complicar. Vai lá e faz um cartão de crédito que você não precisava fazer. Vai lá e faz um crediário que você não precisava se envolver. Vai lá e se envolve num problema que você não precisava se envolver. É a gente que caça problema para a gente. É a gente que arruma confusão para a gente. É a gente que traz brasa para cima da nossa cabeça. Então a gente precisa entender que quando eu tomo a iniciativa de reavaliar a minha vida, espiritualidade com Deus, essas coisas precisam ser primordiais para que eu possa colocar em primeiro lugar aquilo que de fato é, e é a presença de Deus na minha vida. E aí, talvez você vai dizer assim, mas como que a gente vai fazer assim? Como que a gente consegue fazer isso? No livro de Ageu, de número 1, e o verso de número 7 vai dizer assim, olha que legal, diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Você já parou para analisar? Aonde você está? Você tem contentamento com isso? Aonde nós chegamos aqui, mês de outubro, primeira semana de outubro, você está exatamente onde você queria estar? Se não é, sabe que essas decisões foram suas e foram minhas. Esse buraco que talvez você entrou, que eu entrei, fomos nós que procuramos esse caminho. Porque nós temos os hábitos de consultar a Deus, mas a gente consulta a Deus e já toma decisão. Senhor, fala comigo, e aí eu já saio. E você não esperou, você não orou, você não guardou a confirmação de Deus. E você sai tomando e fazendo besteiras. Por isso que no livro de Filipenses, quando o escritor escreve aos Filipenses, ele vai dizer assim, gente, eu sei passar por necessidade, eu sei ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E ele vai dizer assim, e seja bem alimentado, ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porém, em tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é naquilo que eu tenho, não é aquilo que eu sou, mas é naquilo que eu tenho na minha vida espiritual com Deus. E não está relacionado à espiritualidade, não está relacionado ao fato de eu cumprir uma agenda, não está relacionado ao fato de eu fazer alguma coisa, está relacionado a eu entender quem de fato é aquele que me fortalece. Não é um coach que me fortalece, não é um agnóstico que me fortalece, não é as guias enfim, você sabe que me fortalece, é o Senhor. E nós precisamos reavaliar a nossa espiritualidade. Nós precisamos ter um cuidado de não confundir religiosidade com a espiritualidade. Não é sobre falar muito, não é sobre querer. Ei, irmão, você já reparou que falar até papagaio fala, e fala muito bem? E agora? Mas é sobre ser, não é sobre falar, é sobre ser, é sobre estar. É sobre fazer algo relacionado com as disciplinas espirituais. E eu gosto muito disso. Eu gosto quando o nosso pastor, eu nem sei para onde ele foi, sumiu daqui, mas está por aí. Eu gosto muito de quando ele nos reúne, quando ele pega o nosso pé, e quando ele fala isso de púlpito, de altar, que ele vai dizer, essa igreja pratica, dá até para fazer assim, eu não vou. As três disciplinas, não foi bom, não foi intencional. As 3 disciplinas espirituais fundamentais para a vida de um cristão, para que nós tenhamos uma vida espiritual, uma espiritualidade com Deus muito bem reavaliada, que é a prática da oração, que é a prática da leitura da palavra, que é a consagração. Isso é fundamental. Se colocar na ponta do lápis, como que está a sua leitura da Bíblia? Como que está o seu tempo de oração, de comunhão, de intimidade com Deus? Como que está o nosso relacionamento de consagração? Lá em casa, quando vai começar a semana, vai falar, tal dia, a gente vai tirar tal coisa, nós vamos fazer jejum tal coisa. O problema é que a gente está num hábito e num ambiente de esperar, de partir do altar, de dizer, não, quando que ele vai fazer um jejum? Não, irmão, é algo que é meu, é algo que é pessoal, é algo que é seu. Nós estamos acostumados a comer alimento feito pelo outro, próprio pelo outro, mas e você mesmo?
Você já experimentou a ter um tempo de comunhão e de busca com a leitura da palavra de Deus, de ter o seu devocional, de fazer a sua prática de comunhão com Deus através da palavra? Ei, escute uma coisa muito interessante, que a gente precisa entender que descomplica muita coisa para a nossa vida. Leonardo da Vinci vai dizer algo muito sensacional: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Eu preciso ser simples. Não é porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo, porque fulano... A pastora Silvana falou hoje de manhã, e ela disse assim: irmão, vou para o monte, vou para isso, vou para aquilo. Ela já foi para o monte, assim como eu vou para o monte, já fui para o monte, faz um tempinho que eu não vou. Tem uns irmãos aqui que frequentam o monte com a gente, já foi para o monte com a gente, sabe disso. Ei, mas tem hora que a gente quer fazer tudo, e não termina nada. Você já reparou isso? Você tenta fazer tudo, e não termina nada. Você já viu o cara que ele tenta ser pedreiro, eletricista, encanador, pintor, e aí você contrata ele. Você contrata ele, mas você não reclama depois daquilo que você fez, porque o cara que tenta fazer de tudo não é bom em nada. Ele é um quebra-galho, irmão. Não estou fazendo, eu estou falando de mim. Eu sou esse tipo de cara. E eu preciso tomar ciência de que eu sou bom para fazer uma coisa. Há coisas que eu não sou bom para fazer. Não me mande fazer feijão que eu vou queimar. Deixa eu fazer o ovo na fritadeira elétrica, que é bom, porque pelo menos ela não fura. Há coisas que você precisa saber qual é o seu espaço. Simplifique, não complique. Há algo sensacional, que quando eu tomo tendência para reavaliar a espiritualidade da minha vida com Deus, eu vou entender muita coisa. E uma delas é que está no texto, e a gente precisa entender quando nós acabamos de ler o Evangelho de João 15, que a gente precisa entender que Satanás, que o diabo, que o inferno, esse ser vergonha, ele influenciou e complicou, enviando religiões para tudo quanto é lado. Há religiões que têm centenas, dezenas, milhões de deuses. Mas eu e você, a família Oitava, temos um único Senhor, Salvador e Consumador. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos nos render como muitas pessoas se rendem. A nossa fé é uma fé simples. Nós cremos na Trindade, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos nos Deus Trino, nós cremos naquele que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós e para nos perdoar, para nos purificar e santificar de todos os nossos pecados. Nós cremos nisso. E nós cremos em algo sensacional, que nos leva a entender que de verdade, para que eu possa levar em consideração a frutificação do que eu acabei de ler, é que eu sou alguém que é gerado em Cristo para produzir frutos, para gerar frutos, não por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu posso, não por aquilo que eu acho que eu tenho, mas por aquilo que eu, ligado na videira, produz em mim, e através da videira que produz em mim, vai fazer com que venha gerar sobre vidas de outras pessoas. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Não tem a ver porque eu sou um rostinho bonito, porque eu prego bem, porque eu canto bem, porque eu oro bem, porque afinal de contas, se eu não tiver o louvor não flui, se eu não orar o céu não abre. Não tem nada a ver disso. Tem a ver com Ele. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer algo sensacional. Quando nós dizemos isso aqui, que frutificar tem tudo a ver com Ele, irmão, há uns tempos atrás, o pessoal lançando aí a questão do troféu gospel. Irmão, não tem nada a ver conosco. Esses dias me pegaram e disseram: o que você acha disso? Eu falei: irmão, à luz da Bíblia, não tem nada a ver comigo. João 15, Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Irmão, não tem a ver com aquilo que eu posso gerar. Afinal de contas, de mim mesmo, eu não gero nada, mas eu preciso entender uma coisa: quando eu reavalio a minha espiritualidade com Deus, eu consigo definir quem sou eu e quem Deus é na minha vida. Então há algo sensacional para mim e para você, nesse ciclo dessas 11 semanas que faltam, o restante, para terminar 2024 e iniciar o próximo ano. Eu preciso definir e entender quem é você e quem é Deus na sua vida. O texto vai dizer no verso 1: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então eu tenho que entender
qual é o meu lugar diante de Deus e o lugar de Deus na minha vida, e eu não posso confundir essas duas coisas. Afinal de contas, eu não posso exercer o papel de Deus. O papel de Deus é dele e ninguém ocupa. Mas há pessoas querendo ser Deus, há pessoas entendendo que ela é Deus, e elas precisam entender qual é o lugar dela. Elas precisam se colocar no lugar dela. 1 Coríntios capítulo de número 3, do verso 6, 7 e 8, Paulo vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. O verso 7 ele vai dizer, nem quem plantou, nem quem regou vale alguma coisa. Quem vale alguma coisa é Deus que dá o crescimento. E isso fala muito sobre a nossa espiritualidade com Deus. Mas o fato é que muitas pessoas se colocando no lugar de Deus, invertendo o papel. Se eu não estiver no culto, se eu não estiver no louvor, se eu não estiver... Aí você entende o lance da questão do troféu gospel? Não tem nada a ver com a gente. Não sou eu que salvo, não fui eu que morri na cruz, não foi pastor. Ah não, mas a gente tem que definir o pastor que prega bem, o pastor que teve mais like, o pregador, o cantor. Não, irmão, eu preciso entender que não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Não confunda as coisas. Só que a gente tem confundido muitas coisas. A gente tem trocado os papéis. Quando eu levo em consideração a questão da minha espiritualidade com Deus, eu preciso confiar no processo da dor. E a dor nunca é um fim em si mesmo. Está doendo, irmão? Deixa eu te perguntar, está doendo? Tá ou não está? Ou só eu que estou sentindo, e eu não estou falando da dor física. Está doendo ou não? Tinha um louvor que dizia, a prova está doendo, Jesus. Você já leu? Já ouviu esse louvor? Você lembra disso, Douglas? Hein? A prova está doendo. Está doendo não, irmão? Dói ou não? Porque a vida do cristianismo com Deus, a nossa vida cristã, ela não é uma vida fácil. O Evangelho não promete alívio terreno, o Evangelho promete alívio eterno. O cristianismo não tem nada a ver com eu ser livre de lutas, de processos, mas tem a ver com aquilo que define a minha vida eterna com Deus. Por isso que eu preciso aprender, sensacional, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas tudo que dá fruto, ele poda. E de manhã, quando a pastora Silvana estava, nós fomos olhando as podas. Aí eu falei, será que aqui não foi corte não? A Michele falou, não, pelo amor de Deus, foi poda. Eu falei, mas e aqui? Não, é poda. E aí é bom mulher, porque mulher consegue enxergar coisas que a gente não enxerga. Eu falei, não, mas e aqui? Não, amor, foi poda. Eu falei, você tem certeza? Tem certeza que não é galho e corta? Não, é poda. Porque toda poda, ela vai doer. Se ainda está doendo, significa que a videira ainda tem interesse por mim e por você. Só que quando não tem dor, você precisa entender que já está cortado, tirado, e tem tudo a ver com isso. Por quê? Olha que interessante, no grego, cortar significa tirou, separou, não faz mais parte, não tem mais conexão. E a poda? A poda, ele poda, ele limpa e ele purifica. Se está doendo, é que ele está purificando. Se está doendo, é porque ele está limpando. Se está doendo, é porque ele está santificando, para que nós possamos produzir frutos. E quando nós estávamos conversando, há momentos atrás, a gente estava olhando, por que Jesus quis comparar-nos como fruto de uva? Aí ferrou, vou tentar falar o nome. Polifenóis. Você já viu quais são os benefícios da uva, meu irmão? Ela é anti-inflamatório, cancerígeno, antioxidante. Me ajuda. Problemas cardíacos, irmão, ela é tudo. Olha o que Jesus está nos comparando. Alguém que produz fruto, combate todas as porcarias do pecado e nos leva a remeter novamente, a estarmos ligados novamente e sempre na videira verdadeira. Ei, aprenda uma coisa muito interessante.
a essência do permanecer em Jesus. O maior segredo de tudo não é eu produzir. Porque quando você lê, se tiver professores aqui, você vai ver. Permanecei, 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 permanecei. Você já foi para o dicionário para ver o que significa isso? Continua, ligado, ligado, acesso, isso. Permanecei. O grande segredo da essência de permanecer é exatamente isso. E o texto vai dizer, permanecer em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. O verso 3 diz que a palavra do Senhor, ela nos purifica, e é necessário meditarmos, ter uma vida, disciplina espiritual da leitura da palavra, porque quando eu leio, eu sou liberto através da palavra. Quando eu tenho uma prática de leitura da palavra, eu sou limpo pela palavra, eu sou santificado pela palavra, e através da palavra não há homem, não há doutrina, não há mentira, não há inferno que possa nos enganar, porque a palavra nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem alguém livre aqui hoje à noite? A família Oitava é livre, é liberta. Oh, aleluia. O verso de número 3, quando lemos, nós entendemos que algo fantástico, porque uma espiritualidade com Deus faz-nos termos interesse sobre o livro que Ele nos deixou, sobre as suas escrituras. Não é um livro de romance qualquer, não é algo escrito, não é, mas é algo fundamental, para que nós não venhamos misturar religiosidade com espiritualidade. Os frutos da vida cristã, elas precisam ser uma resposta de gratidão, de amor, e quando eu entendo isso, eu entendo que eu, de mim mesmo, não produzo nada, mas da pessoa de Cristo, eu produzo algo que o céu aguarda ao meu respeito. Entenda algo sensacional. Eu preciso desenvolver um relacionamento com Jesus para frutificar. E eu não vou conseguir fazer isso só vindo nos dias de culto. Eu não vou conseguir fazer isso só participando de grupos. Eu não vou conseguir fazer isso somente estando envolvido com as minhas escalas, não. Eu preciso entender isso. Eu sou a videira verdadeira, o verso de número 5. Vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu preciso aprender que as frutas mais gostosas e saborosas são as mais naturais, e elas são orgânicas. Não, elas não são frutos forçados, não são frutos forjados, não são coisas criadas, não são coisas produzidas. Muito pelo contrário, quando eu permaneço em Cristo, o fruto que eu produzo, aquilo que eu produzo, gera sabor na vida da pessoa, gera alegria na vida da pessoa, gera satisfação espiritual em querer estar próximo de nós, porque somos pessoas que quando abrimos a nossa boca, não fofoca, não mente, não calunia, fala das coisas do céu e não das coisas terrenas, fala daquilo que presta e não daquilo que não presta. Por quê? Porque eu estou ligado na videira, e quando eu estou ligado na videira, eu só posso produzir fruto vivo, verdadeiro, e não coisa podre, coisa morta. Por isso que tem um monte de pessoa que quando você está do lado, você não vê a hora de fugir, de sumir de perto dela. Porque quando abre a boca, não fala nada que nos dá sabor, que nos dá alegria. Muito pelo contrário, porque não tem a prática desenvolvida através de um relacionamento com Deus. A gente precisa entender que a nossa fé sem Jesus, ela é uma religiosidade estéril. Não tem vida, não produz nada. E o verso de número 6 vai dizer: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora, e ele seca. Tais ramos são apanhados e são lançados ao fogo e queimados.
são palhas secas, são folhas secas, não tem vida, não há nada, é uma vida derrotada, porque ela vive uma vida de religiosidade, ela está conectada a uma disciplina apenas de ir no culto, de estar no culto, domingo, é final de semana, é na quarta-feira, vou porque se eu não for o meu líder vai me chamar, mas não é algo que diz a respeito de estar numa economia, numa eclésia, numa comunhão, na presença de Deus, na busca e no desejo. É uma vida morta, é uma vida vazia. Você já olhou para alguém assim? Que você olha para ela e perdeu o brilho, perdeu a alegria nas coisas que ela faz, está numa vida automática, faz por fazer, parece uma pessoa robótica, não desenvolve, não cresce, não evolui. Eu preciso entender que a minha espiritualidade, ela está relacionada em permanecer em Jesus. E essa é a chave para o coração do Pai. O verso de número 7 vai dizer assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem, e lhes serão concedidas. Sabe qual é o grande problema? É que eu não permanecendo nele, eu não entendo a forma como eu devo pedir. E não saber como eu devo pedir, eu não consigo receber. Porque não estando nele, eu não consigo ser igual a ele. Porque o próprio Senhor vai dizer nos seus evangelhos, e ele vai dizer: Pai, eu o conheço, e o conhecendo, revelei tudo sobre ti a eles. E agora, eles também o conhecem. E eles o conhecendo, tem o entendimento da prática, tem o entendimento da vida, tem um relacionamento, tem uma comunhão. E aí, a própria palavra vai dizer: recebes maus, porque pede mal. Você já parou para analisar? Que tem muita coisa que a gente não acessou ainda, não teve acesso, e está terminando o ano, e não tem a ver com o fato de que Deus não está ouvindo a nossa oração, tem a ver com o fato de que eu não estou ligado na videira. Tem a ver com o fato de que eu não permaneço nele. Eu tenho que entender que o permanecer é em Cristo, e não é numa comunidade, não é permanecer numa denominação, não é permanecer num ministério. Permanecer no ministério, numa comunidade, numa denominação, é a consequência de que eu estou em Cristo, e eu preciso entender isso para a minha vida. O verso de número 8 vai trazer algo sensacional para mim e para você. Que a gente entende que os frutos evidenciam o discípulo. Quem é discípulo do Senhor aqui? Amém. O verso de número 8 vai dizer assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. É pouco que ele está dizendo? Darem pouco? Muito fruto. E aí ele vai dizer: e assim vocês serão meus discípulos. É interessante que há algumas Bíblias, há algumas versões, que quando vai dizer assim, nisto é glorificado, eu preciso entender que nisto significa santidade, santificação. Nisto o Pai é glorificado. Há fruto, há santificação, há purificação, lábios puros, lábios santificados, vida santificada, uma vida de devoção a Deus, de prática de vida com Deus, ela exerce tudo isso, e isso em nós vai produzir fruto no próximo. Como? Eu não minto mais, eu não roubo, eu não vivo uma vida de pecado, eu não vivo uma vida de mentira. São frutos. Eu não vivo uma vida de enganação. São frutos. O que eu falo, o que eu abro a boca para falar, para profetizar, é fruto. E isso produz fruto em alguém. Isso leva a alguém reavaliar a sua condição espiritual e a tomar decisões diferenciadas. O verso de número 11 vai dizer algo sensacional: ter uma vida de alegria completa do Senhor. Irmãos, a alegria do Senhor, para nossa e para minha e para a sua vida, ela é fundamental e plena. E isso é algo que abre códigos, chaves reveladoras para a nossa vida. Por quê? Porque a alegria do Senhor não tem a ver
com aquilo que Ele pode me dar, com aquilo que Ele pode me oferecer, mas por aquilo que Ele é na minha vida. Tem muito mais a ver do que Ele é, do que Ele pode fazer, do que Ele pode curar. De manhã, quando a pastora Silvânia pregava e ela entrava nesse tópico, eu disse para a Michele, isso me remete a lembrar do louvor de Danilo Mersal, quando diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, continua. Se a doença vier, se curado, Ele é Deus. Se tudo desce, Ele é Deus. Mas se não, eu continuo alegre. Eu continuo com a expressão de felicidade nos meus lábios. E aí eu entendo, eu não adoro pelo que Ele, eu adoro pelo que Ele haja o que. Douglas, se você quiser subir para me ajudar. Ei, tudo isso é fundamental, porque isso me traz a alegria de Cristo para a vida. E isso é extraordinário para nós. O amor sacrificial é a base da nossa fé. No verso de número 13, ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Ei, a prova do amor de Deus é a obediência dos seus mandamentos. E eu preciso obedecer. Por quê? Porque no verso 14 vai dizer assim: vocês serão meus amigos. Ei, irmão, como é que está a sua amizade com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Porque o texto vai dizer que amigo é aquele que sabe o que faz o seu Senhor. Amigo é aquilo que sabe o que agrada. Por exemplo, tem alguns aqui que eu sei o que desagrada e o que agrada. Como tem muita gente que sabe aquilo que me agrada e aquilo que desagrada. Isso é um grau de intimidade, de amizade, de relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. Quando eu desenvolvo essa espiritualidade, eu sei que quando eu saio, quando eu peco, quando eu minto, quando eu omito, quando eu deixo o meu coração crescer e aparecer, como está lá no livro de João 3, a partir do verso de número 3, 30 vai dizer: é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Ô meu irmão, tem a ver com Ele, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas tem a ver com Ele. E Ele vai dizer, quando nós temos um relacionamento, Ele não vai nos chamar mais de servo, Ele não vai te chamar de alguém que apenas cumpre uma escala, mas Ele vai me chamar de Felipe, de Emerson, de Everson, de Pamela. Vai nos chamar pelo nosso nome. Ei, o amigo tem intimidade para chamar do apelido carinhoso. Ei, Dô, e aí, Dô? Não é mais o Douglas, é o Dô. Não é mais a pastora Mônica, é a Moniquinha. Não é mais a reverenda Silvânia, é a Lu. Não é mais o Adriano, é o Xará. A gente já fala: e aí, Xará? Por quê? Porque é a intimidade. E aqui eu não estou levando no grau de perder a referência e perder o respeito do lance de que, senão você vai falar: então eu posso chamar Deus de você, irmão. É algo seu e Deus. Eu chamo Ele de Senhor e Ele sabe a reverência que eu tenho por Ele. Mas o verdadeiro relacionamento está relacionado ao fato de eu ter essa chave fundamental que está no verso de número 15. Eu já não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. E amigo tem um contato dele salvo no celular, abreviado. Você já viu isso ou não? Há alguns amigos que não está o nome inteiro, está o nome dele, da esposa dele abreviado. Se nós tivéssemos o WhatsApp, e temos o WhatsApp do céu, como será que estivesse essa abreviação? Como é que Deus está olhando na sua lista de amizades e qual é o grau de relacionamento que estamos com Ele? Será que o grau de relacionamento que nós temos com Ele é o mesmo que está em Mateus 10, 38 e 39? É o grau de relacionamento de alguém que tomou a decisão de tomar a cruz e não olhar para as suas dores, e independente da sua cruz, tomou a decisão de carregá-la até o final.
até o término, até que o seu amigo verdadeiro chame os seus anjos, reúne os seus anjos, e agora toque a sua trombeta, e ele diga: está na hora de eu mostrar o quarto que eu reservei para o meu amigo, para a minha amiga. Por quê? Porque quem não toma a sua cruz e não segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, esse já perdeu ela. Mas aquele que perde a sua vida por causa de mim, esse a encontrou. Ei, meu irmão, não tem a ver com a nossa vida terrena, não tem a ver com as quatro paredes da nossa casa, não tem a ver com a chave do carro que eu possuo, não tem a ver com o relógio que eu tenho no pulso, não tem a ver com a carteira de advogado, de doutorado, de médico, não tem a ver com a carteira de teólogo, não. Tem a ver com o grau de relacionamento que eu tenho com Deus. Tem a ver com o bichinho de Jacó. Oh, como é? Você pode se colocar de pé? Como é que está a nossa intimidade com Deus? Eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Escute isso. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na cidade ou na dificuldade. Não quero audir, eu quero com profundidade. Talvez você precisa sair do seu lugar e reafirmar aqui no altar: de manhã eu fiz isso, eu vim correndo, não pensei duas vezes. E não estou falando para te causar emoção, não. É porque tem momentos que a gente precisa levar em consideração. Tem muita coisa que a gente fazia e não faz mais. Tem muito tempo que a gente tirava e hoje a gente não tira mais. Faz umas 2 semanas atrás que nós encerramos uma campanha de oração em casa. E era algo que Deus vem pedindo cada 3 meses. Nós temos clamado a Deus, nos revela o que o Senhor quer para daqui 3 meses, 4 meses, e a gente seguir. E o Senhor pediu de nós, toda noite, eu, Michele e Gabriele, foi os 3. Tinha semana de oxigênio, saía daqui e ia para casa, ia orar, tirar o tempo de leitura da palavra. Fazia tempo. Esses dias eu catei a Gabriele, sentamos no sofá e eu comecei a ler com ela. Aí esses dias eu estou lá e não aguentei. Ela sentou do nosso lado e começou a fazer o esboço que ela vai pregar daqui uns dias com as crianças. E a Gabriele vai pregar numa... Eu disse até para o pastor Sandro, para o meu pastor, eu disse: pastor, a Gabriele vai pregar na primeira confraternização de crianças dela, numa igreja aí. Irmão, aquilo que é a sua prática de vida, o fruto que você gera dentro da tua casa. Você já parou que os seus filhos perderam o brilho? Porque hoje eles olham para nós e quem perdeu o brilho foi nós, foi eu, foi você que perdemos o brilho. A gente senta para reclamar do líder do ministério, a gente senta para reclamar do jeito que o pastor prega, a gente senta para reclamar do jeito que o irmão tocou, do jeito que o outro falou. E a nossa espiritualidade com Deus, ela vai ficando para trás, ela vai esfriando, ela vai recuando. E às vezes não tem a ver com isso, tem a ver comigo. Por isso que eu digo: não é o que eu vim buscar, é o que eu vim entregar. Porque a maneira que eu entrego é a maneira que o céu vai me dar. Se eu entrego adoração, se eu entrego louvor, se eu entrego gratidão, se eu entrego intimidade e comunhão, o céu se abre e ele diz: eu estou aqui, eu vim aqui.
Talvez você quer sair do seu lugar. Sai do seu lugar, eu tenho 1 minuto, já passei. Sai do seu lugar, nós vamos ministrar de novo. Se a gente puder subir e me ajudar com esse louvor, se os meninos puderem subir, enquanto eles saem, sai do seu lugar, nós queremos orar com você. Dobra o seu lugar aqui de Jó, dobra o seu joelho, eu quero orar com você. Você precisa reavaliar essa semana, essa noite. Deus vai te dar direcionamento daquilo que você precisa voltar a fazer, dos tempos de oração que você fazia, dos tempos de consagração que você fazia, da leitura da palavra que você fazia, do culto familiar que você fazia e você não faz mais. É tempo de você fazer isso. Sai do seu lugar. Não preciso de formalidade, eu quero em ti, eu sou seu, é só chamar, não é. Eu quero em ti. Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu. Eu sou o único que resolveu ficar. É isso tudo. Mas o quê? Conhecido como Yeshua. O pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. Declare isso. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Religiosidade, eu quero intimidade. Aleluia! Oh, santo, 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 santo é o Senhor. Que você saia daqui nessa noite declarando que você está ligado na videira que é Jesus. Pastor Sandro vai chegar para dar a bênção apostólica. E o louvor que tem inflamado o meu coração e que tem tudo a ver com isso é só o refrão para você. É Ele, por Ele que eu tô gastando a minha vida, fazendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele eu tô gastando a minha vida, fazendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Fica ligado na videira. Seja um galho fortalecido pela videira e frutifique. Transmita a mensagem do Senhor por onde você for. Gaste os seus dias com amor e com alegria, porque aquele que está ligado na videira é fortalecido pela videira. Aquele que está ligado na videira produz bons frutos, e por onde ele passa, ele testemunha do Cristo no qual ele está ligado. E por onde ele passa, ele faz diferença, porque o fruto gerado nele é doce, traz paz, alegria, em nome de Jesus. Pastor Sandro. Agora eu que vou cantar. O bom da igreja é que todo pastor aqui canta um pouco, né? Aleluia. Você recebe essa palavra para o seu coração? Eu estava ali, irmãos, tem que olhar direito. Estava ali, ó. Glória a Deus. Eu profetizo que essa semana será uma semana extraordinária. Amém? E eu espero você aqui amanhã às 7 horas.
Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite, Pai, te agradecer por tudo aquilo que recebemos durante esse domingo, Pai. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, que o Senhor continue abençoando o teu povo, Pai. Que essa semana seja uma semana extraordinária, e tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, para nos alimentar da videira que venha de Ti, através do Teu Espírito Santo. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no meu, no seu e no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe. Boa semana.